Então é fundamental, primeiro, entender que qualquer ramo, né, qualquer linha de pensamento de um pensador, ele está fundamentado dentro da concepção metafísica dele. Segundo, que aí é mais importante, né, para a gente conseguir penetrar numa determinada obra, num determinado autor, é procurar ver contra quem ele está se debatendo. Né? Ou melhor, quem está estimulando ele a produzir aquele pensamento, né? Aquela obra. Então, quando a gente vai em Spinoza, por exemplo, é nítido que toda a questão espinosista está de encontro, né? Ou está, vamos dizer, como que uma deriva, uma derivação, né, do pensamento cartesiano. Né? Ou seja, ele parte de Descartes, né, e produz uma diferença ali dentro. Né? Só que existe uma questão, né, por exemplo, no Spinoza, que diz respeito à noção de potência. Tá? Que é uma noção, são duas noções que estão na base do pensamento dele, potência e afeto, que são justamente os dois conceitos que eu estou tomando como base, né, para esse nosso curso aqui. Né? Quando Spinoza fala em potência, primeiro, ele está rompendo com a tradição aristotélica. Tá? Porque em Aristóteles, e isso nós vamos ver hoje na primeira fase, na primeira parte da nossa aula, é que a noção de potência em Aristóteles é inseparável da noção de ato. Tá? Por outro lado, existe uma confusão entre potência e poder. Tá? Ou potentia e potesta. Tá? Mas há também, do ponto de vista lógico, e aí isso é uma herança de Aristóteles também, uma certa confusão entre potência e possível. Tá? Então, uma coisa que eu vou querer marcar nessa primeira etapa agora é justamente essa distinção entre ato, potência, poder e possível. Tá? Então, é uma aulinha chatinha, porque vai ser uma aula conceitual. Vou ter que trabalhar esses conceitos, né? Tentar deschavar esses conceitos, né? Para a gente poder entrar no Descartes, tá? Como é que o Descartes vai operar, né? vai constituir todo o pensamento dele, para poder sim poder jogar com o Spinoza aí e operar um desvio do pensamento cartesiano. Então, olha só. E Aristóteles também é uma figura muito importante, muito fundamental, porque um dos nossos autores, nós vamos trabalhar aqui, que é o Simondon, ele está num confronto direto com Aristóteles. Tá? Então, olha só. Quando a gente trabalha essas noções de potência e ato, tá? São duas noções que estão intimamente ligadas, né, ou a uma tentativa de Aristóteles de explicar o movimento. Tá? Então, quando a gente trabalha o movimento, há duas concepções aqui paralelas que se confundem. De um lado, é a questão física, né, o problema da física, que é o problema do movimento, o problema da natureza. E o outro, a questão ontológica, ou seja, metafísica. Tá? Que são duas questões que acabam se confundindo também. Tá? A noção de ato, essa ideia de ato, em Aristóteles, tá? Ou melhor, Aristóteles emprega, né, como grego, né,
ele emprega o termo energeia. Energeia é sinônimo de ato. Tá? Energeia é justamente a força de agir, tá? Ou a capacidade de agir. Então o ato é justamente a ação. Um corpo está em ato porque ele está em ação, tá? Ou em atividade. A noção de potência, né, é a capacidade daquele corpo de operar uma mudança. Então, o que nós temos no movimento, né, o que caracterizaria o movimento, seria a passagem de um estado a um outro estado mais, vamos dizer, em estado de perfeição. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo que o homem está em potência no menino, tá? O que eu estou dizendo é que o menino teria uma capacidade de se movimentar, né? E aí entender que o movimento aqui não é apenas o deslocamento, como nós entendemos, né? Mas o movimento é mudança também, tá? Podemos chamar de desenvolvimento também, né? Tudo que altera um estado, para o grego, é movimento. Tá? Então, a passagem do estado de menino para o estado de homem, né, só é possível, e aqui a gente bota possível aqui entre aspas, na medida em que homem estaria em potência no menino. Tá? Portanto, homem, quando concluído, ele se encontraria em ato. Tá? Até aqui tudo bem, né? Tudo bem. Mas não é tão fácil assim. Né? Não é tão fácil porque quando nós trabalhamos essa noção de ato e potência, há uma tendência, e aí é a questão metafísica que entra em jogo, de confundir ato com forma e potência com matéria. Porque todo corpo ele é constituído por matéria e forma. Tá? A matéria seria alguma coisa que, por sua própria natureza, ela não constituiria, ela não traria consigo nenhuma determinação possível. Tá? Seria alguma coisa disforme. Portanto, a noção de forma, que se caracterizaria justamente pelas determinações que constituem aquele ser, né, é justamente no momento em que a matéria adquire uma forma, que ela venha a ser, né, que ela constitui uma determinação. Tá? Então, por isso que sempre se confunde, se relaciona a forma ao ato, né, que num certo sentido ela é ato, tá? Porque ela está num estado próprio, e a matéria seria alguma coisa que traria como que uma possibilidade de se constituir em ato, em se atualizar a partir do momento em que ela adquire uma forma. Tá? Então, o que Aristóteles procura explicar, tanto na física quanto na metafísica, é justamente como se dá essa passagem da potência para o ato. Mas dizer que o que eu tenho é uma passagem da potência para o ato, do estado de potência para o estado atual, implicaria dizer que o ato já seria necessariamente anterior à própria potência. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente toma um modelo, a ideia, né, por exemplo, de que
o homem já estaria em potência no menino, a sua realidade, isso aqui é importante, já estaria constituído no seu estado de potência. Portanto, de uma certa forma, o homem já estaria em ato, ou em vias de atualização, melhor dizendo, estaria em vias de atualização no menino. Da mesma forma, como por exemplo você pega o indivíduo, né, já estaria de certa forma, né, atualizado no embrião. Está claro? Mas olha só, o que aqui é importante é que para Aristóteles, né, há uma divisão, uma separação, uma distinção entre ato e potência. Apesar deles serem complementares, você não poder pensar o ato sem a potência, tá? Você pensa os dois em conjunto, tá? Há uma distinção entre eles, né? Ainda que Aristóteles nunca coloque essa distinção num plano formal, ou seja, no ponto de vista de uma definição. Tá? Se você pegar a obra toda de Aristóteles, você não vai encontrar a definição de ato e de potência. Você vai encontrar sempre ele relacionando os dois. Tá? Mas marcando aqui uma distinção entre o ato e a potência. Tá? E isso aí fica muito mais fácil de se entender, né, quando nós trabalhamos a noção de causalidade em Aristóteles. São as famosas 4 causas. Né? A causa formal, material, eficiente e final. Né? Pela relação, né, da potência com a matéria, ainda que essa relação não seja, vamos dizer assim, equivalente, mas é uma relação íntima da matéria com a potência, nós podemos ver que pela relação causal, como causa material, né, a potência estaria ali. Tá? E por isso que a potência é uma realidade, porque ela é causa. Ela é causa do movimento. Ela está numa relação causal com o movimento. Por outro lado, se a forma é a determinação, são as determinações, né? Essas determinações elas só se atualizariam na sua finalidade, ou seja, no seu fim. Então, é uma relação formal final aqui, né? A causa formal e a causa final, elas estão unidas. Por isso que eu posso dizer que existe o ato, a potência e o ato. Porque, como forma, ela é ato. A forma está em ato, sempre em ato. E se ela está sempre em ato, e o que eu estou dizendo é que o ato não é a forma, mas a forma está sempre em ato, e se ela está sempre em ato, o desenvolvimento de atualização da forma na matéria, né, vai ter como consequência a sua finalidade, que é o indivíduo pronto. Né? Então, por exemplo, um exemplo clássico em Aristóteles, né, quando ele trabalha as 4 causas, né, que é a relação do escultor com a sua escultura. Né? Você teria a matéria, por exemplo, o mármore, né, o bronze, seja lá qual for a matéria em questão. Você teria a ideia da escultura, né, da estátua, né, que seria a forma, né, e você teria a forma pronta, né, que seria a causa final, né, e teria a causa eficiente, que seria o escultor com seu cinzel, né,
que esculpiria aquela. Então há sempre necessidade de uma causa eficiente, de um elemento eficiente que desencadearia o processo de formalização da matéria. Né? Então essa relação formal-final, né, é o que caracterizaria o ato por excelência. Tá? Colocando a causa eficiente, nós já poderíamos adiantar aqui, né, do lado do poder, da potência no sentido de poder, tá? Que Aristóteles coloca, libera um pouquinho isso aí, né? Que seria, mas aí isso deixa um pouquinho mais adiante, quando eu pegar o poder vai ficar mais claro, tá? Então eu teria, porque na realidade o poder aqui seria a ação direta, né? Até aqui tudo bem. Tudo. Então olha só. Eu estou colocando aqui, eu estou tentando marcar aqui, já que a matéria está articulada de uma certa forma com a potência, e se a matéria é causa, ela possui uma certa realidade. Então a potência ela tem uma realidade. Tá? Por que eu estou marcando isso? Porque muitas vezes nós confundimos potência com possibilidade. Tá? Mas a possibilidade é um elemento lógico. Tá? A potência, ela é real, mas o possível se distingue do real. Da mesma forma que potência se distingue do ato, o possível se distingue do real. Então, tanto o ato quanto a potência são reais, ou são realidades. Tá? Por outro lado, se a potência é real, é do campo do real, portanto, eu posso dizer que a potência é do campo da existência. É claro, é porque existe, tem uma certa existência. O possível não implica a existência. Quando você coloca que o possível está no campo da lógica, é da lógica da filosofia? A lógica aristotélica aqui, tá? É o plano da lógica. É possível. Né? Por exemplo, a noção de possibilidade, ela não garante a existência. Mas, se uma coisa é real, é porque ela foi possível. Ou seja, se alguma coisa existe, é porque ela antes foi possível. Tá? Mas isso não garante a existência, porque ela pode ser possível, mas ela não traz em si a própria existência. A existência é do campo da física, do campo da metafísica. A existência é um problema que está tá implícito no próprio movimento da natureza. Tá? A questão lógica estaria mais articulado ao problema do próprio pensamento. Tá? Porque eu posso pensar, mas o que eu penso não garante a existência. Se eu posso pensar é possível, mas não tem nenhuma garantia na existência. Eu posso pensar em cavalo alado. Né? Posso até fazer uma tese sobre cavalo alado. Né? Mas isso não garante a existência. Tá?
Então não há uma relação, nenhum vínculo entre a possibilidade e a existência. Mas é uma garantia de que se alguma coisa existe, é porque ela foi possível. Então, nesse sentido também, o ato é anterior à potência. Se fisicamente eu tenho a potência como anterior ao ato, né? Se o homem foi possível, é porque antes em potência, né, ele estava em potência no menino. Né? Então, se ele se tornou ato, é porque antes ele estava em potência. Então, do ponto de vista da física, eu estou, a potência é anterior ao ato, nessa relação ato e potência. Tá? Mas é claro que, para esse deslocamento da potência para o ato, é preciso que alguma coisa esteja em ato para desencadear. É a causa eficiente. Tá? Isso na reprodução fica muito claro, né? Principalmente a reprodução sexuada. Né? Nós vamos ver que a concepção aristotélica é muito curiosa, né? Muito interessante, inclusive, porque para Aristóteles, né, como tudo é um composto de matéria e forma, ele tem que explicar, e aí fica muito mais fácil de se entender isso pela reprodução sexuada do que pela reprodução assexuada, né? Essa relação matéria e forma, como é que se dá. E ele chega à conclusão, partindo, né, de observação, principalmente quando ele observa as aves, as galinhas, por exemplo, né, que é o que tem mais contato. Uma das coisas que é fundamental para o desenvolvimento, né, ou seja, para a eclosão do ovo em pintinho, né, é o calor. O calor da galinha, né, que vai chocar os ovos. Né? Então ele parte do princípio de que existe uma coisa chamada que é calor intrínseco. E essa noção de calor intrínseco vai ser fundamental para ele para fazer uma distinção entre os sexos. Aí aqui as feministas que me perdoem, eu vou ter que... Mas aqui é Aristóteles, tá? Não sou eu, por favor, não parta para cima de mim, não tem nada a ver com isso. Né? Mas é interessante, ele vai dizer o seguinte, o que distingue o macho da fêmea é justamente a capacidade, né, de produzir sêmen. E essa capacidade de produzir sêmen deriva de um calor intrínseco que difere do macho e da fêmea. Por quê? Ele parte do princípio que um dos sistemas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer ser, né, e aqui nós estamos falando de ser vivo, mais especificamente dos animais, o sistema, vamos dizer, inclusive é o primeiro sistema a se tornar visível, né? Isso aí ele vê por constatação, ele foi um dos primeiros a fazer a experiência de... Ele ia lá todo dia e quebrava um ovo para ver como é que estava o desenvolvimento, né, do embrião. Ele observa que o primeiro sistema, o primeiro órgão e sistema a aparecer no desenvolvimento é o sistema circulatório, o sistema sanguíneo. Ele vê o coraçãozinho batendo, né? Se você pegar um ovo galado, depois de um certo dia quebrar, você vai ver um filetezinho vermelho e você vai ver uma ligeira pulsação no centro. Então ele parte desse princípio do sistema vascular, né? O sistema sanguíneo, né? E ele observa que o sangue, a função do sangue é levar o alimento para o corpo. Para as partes que constituem o corpo. Mas nem todo sangue é aproveitado nesse processo, né, de alimentação do corpo. O que fazer com esse sangue excedente? Entra aí o calor intrínseco. Tá? Porque, para Aristóteles, o sêmen é o resultado do cozimento desse sangue excedente.
Daí o macho produz o sêmen, né, que é justamente esse alimento não utilizado, né, que vai se converter em sêmen. E é no sêmen que está a forma. Já a fêmea, como ela tem um calor intrínseco insuficiente para cozer o sangue, né, e aí ele constata isso nas fêmeas, né, através da menstruação, né, que é justamente esse sangue excedente, né, não cozido, que vai servir de matéria para alimentar o sêmen no ato da fecundação. Então você tem aqui a constituição de matéria e forma. Um novo ser está sendo, né, confeccionado aqui. Né? Ora, a forma já estaria no sêmen, estaria em ato. Entender sempre que a forma aqui, no caso de Aristóteles, é a espécie, né? A forma humana. Aí depois ele vai ter que explicar essas diferenças. Bom, já começa a diferença do macho e da fêmea, né? Pelo calor intrínseco, que vai ser resultante da relação entre o macho e a fêmea no ato da fecundação, no coito, propriamente dito. Né? Aí tem toda uma concepção agonística própria do grego, né? Que é essa relação entre o macho e a fêmea. Né? O domínio do macho sobre a fêmea ou vice-versa. E aí ele vai montando as diferenças. Né? E inclusive essas diferenças através das semelhanças entre a progenitura, né, e os parentes. Né? Então, por exemplo, a semelhança do filho com o pai ou então com a mãe vai ser dependendo dessa relação, né, agonística entre o macho e a fêmea, a semelhança do filho com os avós paternos e assim sucessivamente. Mas isso aqui não entra em questão. O que importa aqui é isso, né? É que eu teria aqui como agente, como causa eficiente, né, na reprodução, né, de um lado, o sêmen, que ele, ao mesmo tempo que ele traz a forma, é o próprio sêmen que desencadeia o processo na matéria, que é o sangue. Então ele, ao mesmo tempo, forma e causa eficiente, causa formal e causa eficiente. Tudo bem aqui? Tudo bem. Por isso que o ato, para Aristóteles, né, usando a expressão grega, é energeia, é uma energia que o ato traz ou desencadeia um processo. Né? É o ato que desencadeia o processo de movimento, ou de transformação, ou de mudança. Não é a potência. É claro que a potência está ali na matéria, tá? Mas é a forma que desencadeia o processo. Por isso que ela é complicado, porque quando se fala de 4 causas, não são 4 causas distintas. Aristóteles marca muito bem isso. Ele diz que são os 4 sentidos de causa. Então há uma confusão entre causa material, causa formal, causa eficiente, né, e causa final. O tempo todo, quando você começa a ler o Aristóteles, você observa essa báscula. Ora ele está falando de uma causa formal, outra hora de uma causa eficiente, mas uma se confundindo com a outra. Tá? Elas não são causas distintas, não têm naturezas distintas, tá? Mas sentidos distintos.